Bom dia, graça e paz. Amém? Amém. Vamos iniciar mais um culto. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Dê um bom dia para o irmão que está do seu lado. A paz do Senhor. Gostaria que abrissem suas Bíblias comigo também em Salmos 96. Nós vamos ler alguns versículos. Salmos capítulo 96. Salmos capítulo 96, diz assim a palavra de Deus: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3 e 4, que diz assim: Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém. Esse texto é um dos textos, um dos salmos que eu mais gosto, onde nós vemos que o salmista Davi, ele faz um próprio convite à nossa alma. Ele diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabe, nós estamos iniciando mais uma semana, nós estamos, ao mesmo tempo, domingo dá uma sensação que nós encerramos uma semana, e ao mesmo tempo que estamos iniciando outra. Hoje parece que está um clima um pouquinho mais frio, talvez tinha um pouquinho mais dificuldade de nós sairmos de casa, chovendo um pouco também. Mas eu quero te lembrar que se nós estamos aqui, é para adorarmos ao Senhor. Se nós estamos aqui neste lugar, é porque Deus ele tem um propósito conosco. Sabe, e aqui nesse salmo, o salmista Davi, ele está nos lembrando, ele está dizendo: olha, cantem cânticos novos ao Senhor. E ele começa a demonstrar vários motivos pelos quais nós devemos ser gratos a Deus. Ele diz: porque o Senhor, ele é muito digno de louvor, ele é tão grande entre todas as nações. E ao mesmo tempo, no versículo 3, ele diz: proclamem o seu nome entre todas as nações. Hoje nós estamos no culto de missões. Hoje nós lembramos, separamos esse domingo específico para lembrarmos disso e para anunciarmos as boas novas do Senhor. Então que nessa manhã nós possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito em nós. Que nós possamos ser gratos a Deus até pelos momentos tristes que nós tivemos, pelos momentos felizes que nós tivemos, porque Deus ele continua sendo Deus em todos os momentos. E que nós possamos lembrar também nessa manhã e no culto também que nós teremos à noite, que Deus ele continua sendo Deus em todas as nações. E que nós possamos agradecer a Deus, que nós possamos adorar por isso, amém? Amém? Então vamos orar, incline seu rosto, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Sabe, Deus, nós colocamos diante de Ti esse culto, Deus, nós colocamos diante de Ti esse momento de louvor, esse tempo de adoração, um momento de palavra que nós teremos aqui. Sabe, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Te peço que o Senhor esteja presente neste lugar, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que continues no controle de tudo aquilo que nós vamos fazer nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A graça e paz, amém? Deus abençoe, cumprimente seu irmão aí do seu lado, dá bom dia para ele. Feliz dia dos pais para todos os pais aqui presentes, né? Você que é pai, você que é filho, né? Talvez você não é pai, mas você é filho. Então, feliz dia dos pais para você. Você que também não é pai, mas você que também não tem filho, mas tem filho na fé, feliz dia dos pais para você. Você que nos acompanha online, feliz dia dos pais para você. Aplauda o Senhor, aleluias. Vamos louvar ao Senhor com alegria. As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero, vamos.
sua mão, seu poder sobre mim, nos céus abertos. Senhor, tua verdade
que eu fiz? Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
assentado no trono, ao Cordeiro e ao Cordeiro, aleluias. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aplauda o Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, meu irmão. Podeis assentar, você que nos assiste online, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz, feliz dia dos pais aí para todos os pais presentes, para aqueles pais também que estão nos assistindo aí, feliz dia dos pais. Queremos orar pelas crianças, amém, glória a Deus. Pela manhã, complicado as crianças levantar, sair nesse friozinho, né? Nós temos aqui uma fiel, amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoá-la. Pai, obrigado a Deus por esta manhã, pela tua filha, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre ela. Abençoa, Deus, protege, guarda, e que o Senhor possa se revelar a ela cada dia, Pai. Nós abençoamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de ministrarmos a palavra de Deus, coloque-se de pé mais um pouquinho. Nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Hoje
Está ocorrendo lá na Avenida Paulista uma marcha para Exu, né? O nosso governo também, ele quer declarar, né, que os centros de Umbanda, eles são como lugares alternativos de saúde, né? Então nós temos que orar para que esses propósitos de Satanás sejam frustrados, amém? E que o reino de Deus venha sobre a nossa nação, que haja um grande avivamento sobre a nossa nação, amém? Quanto mais as trevas são densas, mais a luz tem que brilhar, amém? Então nós não temos que temer, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é orar, que é clamar ao Senhor. Eterno Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa nação diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, clamamos a Tua misericórdia. Deus, a nossa nação, ó Pai, ela tem ido, ó Deus, em contra aquilo, Senhor, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos deixou na Sua palavra. Ó Deus, tem se levantado como uma nação, ó Deus, idólatra, Senhor, uma nação pagã, Senhor, que tem cometido atos, ó Deus, Senhor, que não te agradam. E nesta manhã, como igreja tua, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor, por esses pecados de idolatria, de feitiçaria, Senhor, de macumbaria, Senhor, e pedimos, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre a nação, ó Deus, que os planos de Satanás sejam frustrados, Senhor. Nós declaramos para a terra que o Teu reino, que a Tua salvação venha sobre essa nação. Traz um avivamento, Senhor, sobre esta nação. Traz um avivamento. Ó Deus, que o Brasil venha voltar-se para Ti, Senhor, e venha Te conhecer. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti nesta manhã, ó Pai, a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, ela possa, ó Deus, alcançar o nosso coração, o nosso ser nesta manhã. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 9. A partir do versículo 35. Glória a Jesus. Texto conhecido. Tem uma coisa diferente, é que eu estou em Lucas. Glória a Deus. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você pode sentar no nome do Senhor. Esse texto aqui, ele nos ensina, ele nos relata um pouco do ministério de Jesus. E Jesus, ele teve um ministério integral. Esse texto diz que Jesus, ele percorria todas as cidades. Amém? Todas as cidades, em todos os lugares, aldeias ali de Jerusalém, ele ia anunciando o evangelho do reino, pregando o arrependimento. E diz também o que? Que ele curava toda sorte de doenças. Doenças físicas, doenças espirituais. Então, o ministério de Jesus, ele foi um ministério integral. E ele olha para aquelas pessoas, as multidões, e disse que ele se compadeceu delas. Ele sentiu compaixão,
ao ver o estado daquelas pessoas, e ele declara o quê? Que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E ele clama aos seus discípulos. E ele declara, olha, a seara é grande. Ele percebeu que ele sozinho não ia alcançar todas aquelas pessoas. Era impossível ele ministrar aquelas pessoas. Ainda que o ministério dele era um ministério integral, que ele foi a todas as cidades, pregando, curando, ministrando, libertando as pessoas, aquilo que ele estava fazendo era insuficiente para concluir a missão. Então ele fala para os seus discípulos, a seara ela é grande. Amém? A seara é grande. E eu quero falar de alguns aspectos da grandeza dessa seara. A seara ela é grande, né? Porque existem muitos pecadores. Existem muitos pecadores. A Bíblia diz o quê? Que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Em outro texto diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Então todos pecaram. Hoje, a população mundial é 8 bilhões de pessoas. Você consegue imaginar isso? 8 bilhões de pessoas. Isso significa que existe 8 bilhões de pecadores. 8 bilhões de pecadores. Por quê? Porque o pecado, ele alcançou todas as pessoas. Então, desde esse aspecto espiritual, a seara, ela é muito grande. Existem muitas pessoas em todos os lugares que nós necessitamos alcançar com o Evangelho, porque todos pecaram. Eu já falei aqui que você pode pensar na pessoa mais justa, mais íntegra, mais reta que você conhece. Pensa nela. Essa pessoa também tem pecado. Não é verdade? Ela tem pecado. Por mais que ela seja justa, por mais que ela seja íntegra, reta, ela também tem pecado. No coração dela há maus pensamentos, há maus desejos, porque o pecado alcançou toda a raça humana. E a justiça dessa pessoa, a sua retidão, a sua integridade é insuficiente o quê? Para trazer salvação a ela. Porque a Bíblia fala que a única coisa que pode nos limpar dos nossos pecados é o sangue de Jesus que foi derramado, na verdade, que foi derramado na cruz. As nossas obras de justiça não podem livrar-nos dos nossos pecados, somente o sangue de Jesus. Por isso João Batista, ele pregava o quê? O arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Quando as pessoas vinham para ser batizadas por João Batista, e vinham religiosos daquela época, ele olhava para eles e falava, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque aqueles homens, eles eram religiosos, e eles pensavam que o fato de descer as águas, de se batizar, ia livrar eles do juízo. Que aquela cerimônia de se batizar ia livrar eles do juízo. Isso pensam muitos pais, não é verdade? Que não, eu tenho que batizar o meu filho, porque senão ele vai ser pagão. Eu tenho que batizar ele. Mas acha que o fato do sacerdote ali jogar um pouco de água na cabeça daquela criança vai trazer salvação a ela, vai livrar ela dos pecados dela. Os religiosos daquela época vieram a João Batista, e João Batista falou para eles, olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque o reino de Deus se há acercado. A única coisa que pode livrar as pessoas do juízo de Deus é o arrependimento. Amém? O seu dízimo, a sua oferta, o seu serviço a Deus, o seu trabalho não pode cobrir os seus pecados.
Porque às vezes a gente quer compensar, não é verdade? A gente faz coisas que a gente sabe que não deve. Então a gente vem na igreja e dá uma oferta gorda, né? A gente se sente bem, né? Aliviado. Mas não pode nos livrar da ira vindoura. Somente o arrependimento. O arrependimento. Existem pessoas que elas têm, vamos dizer, mania de limpeza porque ela se sente suja por dentro. Seu coração está sujo. Então, às vezes, ela quer cobrir isso. Então, tem pessoas que querem se vestir de maneira santa, assim dizendo, entre aspas, tem mania de limpeza, mas é por quê? Porque o seu coração está sujo, está contaminado com o pecado. Então ela quer aparentar, quer cobrir aquilo de alguma forma, porque o próprio coração dela a acusa. Por quê? Porque não há arrependimento. A única coisa que pode livrar as pessoas dos seus pecados é o arrependimento. É o sangue de Jesus que foi derramado. Mas existem muitas pessoas, entre esses 8 bilhões, que não têm consciência disso. Amém? Que não tem consciência disso. Por isso a seara, ela é grande. Ela é grande porque existem muitos pecadores, existem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Porque existem muitas pessoas. Você está na fila do banco, ali na fila do banco, existem pessoas pecadoras que não conhecem Jesus. Você está na fila do posto de saúde ali, de manhã, cedinho ali, e ali existem pessoas que não conhecem a Jesus. Em todos os lugares. Na fila do supermercado, da padaria, em todos os lugares que você vai, existem pessoas que não conhecem a Jesus e que estão condenadas pelos seus pecados. Então a seara é grande porque existem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, existem muitas pessoas que são pecadoras, porque ninguém é justo aos olhos de Deus. A única coisa que nos faz justo, que nos justifica dos nossos pecados, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós fomos justificados pela fé. Nós fomos justificados no dia em que nós tivemos um encontro com Jesus. Então, desde a perspectiva espiritual, há muitos pecadores. A seara é grande. E nós vamos observando que a sociedade ela vai se degradando cada vez mais. Vai se aprofundando no pecado cada vez mais. Cada vez mais você anda na rua e vê as pessoas se aprofundando nas drogas, na prostituição, no adultério. Eu estava falando aqui, acho que foi no culto de oração, que quando era adolescente, ia para a praia do Tararé, andava. Hoje você não pode mais, porque ali agora é um lugar de prostituição. Ali você vai, você vê homem com homem se beijando, vê mulher com mulher, não dá mais. Você anda na Presidente Wilson depois das 10, em cada esquina. Eu vou deixar minha neta na Praia Grande, também na Praia Grande igual na Kennedy. Depois das 10, está lá as moças em cada esquina. Quando eu era jovem, isso era só lá em Santos, lá perto do Cais, na General Câmara. Não é verdade? Aqui em São Vicente, só em lugares escondidos, Às vezes algumas
casas, né? Mas era escondido, poucas pessoas sabiam. Mas hoje não, estão aí nas ruas para todo mundo ver, todo mundo, né? Então, isso significa o quê? Que a nossa sociedade está se degradando, até as nossas crianças, eles querem sexualizar ela. A seara é grande porque o pecado alcançou a todos os homens. Amém. A seara também ela é grande desde a perspectiva sociocultural. No mundo existem 7.000 povos não alcançados. Um povo não alcançado é considerado um povo que tem menos de 4% de cristão. Então ele é considerado não alcançados porque a igreja que está ali, ela não consegue evangelizar o seu próprio povo. Ela não tem condições porque ela não tem estrutura, é muito pequena, não tem recursos humanos, financeiros para poder evangelizar o seu próprio povo. Então ela necessita o que? De ajuda externa, necessita de missionários, pastores, pregadores, evangelistas que vão e preguem e os ajudem a evangelizar o seu próprio povo. 7.000 povos. Desses 7.000, existem 3.000 que em missões nós chamamos povos não enganjados. São povos em que não há igreja, não há Bíblia, não há célula. Eles estão isolados do Evangelho. Estão isolados do Evangelho. Então, as pessoas que nascem ali, crescem, elas não ouvem falar de Jesus, por quê? Porque não é pregado, porque não é anunciado. Não é anunciado. Se você chega lá na comunidade lá e pergunta quem é Jesus, fala, ó, conheço esse sujeito por aqui não. Nunca ouvi falar dele aqui não. E a Bíblia fala o quê? Que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas como vão crer se nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, esses povos, eles não ouvem. Como não ouvem, não conhecem, não têm conhecimento, não há condições deles crer em algo que eles não conhecem, nunca ouviram. Por isso a necessidade é que de nós pregarmos. Então, desde a perspectiva sociocultural, existem muitos povos não alcançados. Existem mais de 1.600 línguas sem um versículo sequer traduzido. 1.600 línguas. A gente costuma dizer que Deus não fala o idioma desses povos. Porque Deus, uma das maneiras com que Deus fala conosco é através da sua palavra. Mas se não existe Bíblia traduzida no meu idioma, na minha língua, como é que Deus vai falar comigo através da sua palavra? E se necessita o quê? De missionários dispostos a ir e a traduzir. Só que a tradução de uma Bíblia não é feita em uma semana, um mês. Não é. Às vezes um missionário, dependendo da língua que ele vai traduzir, é toda uma vida. E ele tem que gostar o quê? De estudar, não é verdade? Porque ele tem que passar horas e horas lendo e traduzindo versículo por versículo. Tem que conhecer a cultura daquele povo, na verdade, para conhecer o contexto. Não é algo fácil. Mas se nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma, não é verdade? É porque alguém se deu esse trabalho. Alguém se esforçou. Alguém investiu do seu tempo para que Deus falasse a nossa língua, para que Deus falasse o nosso idioma.
para que na nossa casa, através das Escrituras, nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Então, desde esse aspecto sociocultural, existe, línguas que não têm disponível ainda o Evangelho. No nosso país, existe 8 segmentos menos evangelizados. Nosso país, ele é grande, e dentro do nosso país, existe o que? Subculturas, não é verdade? E existe 8 segmentos não evangelizados. Você já ouviu falar desses segmentos menos evangelizados? Existe os indígenas, que estão aí no Amazonas. Agora, por esses dias, o governo proibiu que os aviões da Asa de Socorro pousassem nas tribos. Então, existe uma missão que se chama Asas de Socorro, e o trabalho dessa missão é dar assistência aos missionários e às comunidades que estão isoladas. Então, elas levam e trazem os missionários dessas comunidades, levam mantimento, medicamento para esses missionários, dá assistência também às comunidades. Quando tem alguém doente, ela leva para o posto de saúde, para o hospital mais próximo. E o governo, ele proibiu que o avião de Asa de Socorro pousasse nas tribos. E existem muitas tribos aí no Amazonas que também não tem o Evangelho, que não tem nada, que não tem um cristão. E se necessita de homens, de mulheres que estejam dispostos também a ir e dar a sua vida para pregar para esses indígenas. Existem as comunidades ribeirinhas, existem muitas comunidades ribeirinhas que não tem igreja, não tem célula, não tem nada. Não sei se vocês já ouviram falar da missão MEAP. Missão MEAP é uma missão que ela trabalha com pescadores, e ela alcança muito dessas comunidades ribeirinhas, que são comunidades muitas vezes de pescadores. E ela trabalha com implantação de igreja nessas comunidades. Mas existem muitas comunidades ainda que não foram alcançadas pelo Evangelho. Então aí eu falei de 2 segmentos somente, não é verdade? Mas são 8. Existem os quilombolas, que são os descendentes dos africanos que estão no nosso país. Também existem muitas comunidades quilombolas que não têm presença da igreja, que não tem nada. Existem os ciganos. Existem os sertanejos. O sertão do nosso país, ele é muito pobre e ele é idólatra. Muitos povos no sertão, não é verdade? Não tem nada do Evangelho. E nós, como igreja, temos que nos esforçar para alcançar essas comunidades. Existem os mais ricos, que estão lá isolados em seus condomínios de luxo, e eles também necessitam ouvir o Evangelho. Existem os mais pobres, também é um segmento menos evangelizado. Os mais pobres, que vivem na rua, eles também são um segmento menos evangelizado. Então, desde esse aspecto sociocultural, a seara, ela é grande. A seara, ela é grande. Por quê? Porque existem muitos povos no mundo, na nossa nação, que não foram alcançados pelo Evangelho. Jesus,
Ele olhou as multidões, o quê? E ele teve compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É a condição dessas pessoas que eu nomeei aqui. Amém? Porque todas elas, como nós falamos no início, são pecadoras. E por causa dos seus pecados estão condenadas. E a única coisa que eles podem livrar da condenação eterna é o Evangelho. Amém? Existe também, a seara é grande, desde a perspectiva geográfica. Não é verdade? São muitas nações. São muitas nações. São muitas nações. Nós temos uma célula lá em Portugal. E até o final do ano, nós queremos abrir uma igreja ali em Portugal. Mas Portugal é um povo não alcançado, é considerado um povo não alcançado. Lá tem menos de 4% de cristãos, de evangélicos. E desses 4%, a grande maioria são brasileiros. Se calcula que 2% dos portugueses são evangélicos. Então existe o que? Uma necessidade grande. A Europa, nós tínhamos até pouco tempo atrás missionários em País de Gales. Só que a Inglaterra, País de Gales, décadas atrás, eles foram países que enviavam missionários para o mundo todo. Para o mundo todo. Eles foram os pioneiros em missões, que enviaram missionários para a América, para a África. Mas hoje, a igreja lá estão morrendo, estão fechando, a grande maioria. A grande maioria está fechando. E nós tínhamos até antes da pandemia, missionárias lá, que elas estavam trabalhando o quê? Com evangelismo de jovens, de adolescentes. Por quê? Porque a igreja envelheceu. E a igreja que já não alcança mais os jovens, não é verdade? Eu, por exemplo, já não alcanço mais os jovens, não é verdade? A minha mensagem já não é relevante aos jovens. Então, essa igreja, ela pediu ajuda para que nós enviássemos missionários, o quê? Para evangelizar os seus jovens. Porque se eles não alcançarem os jovens, o quê? A igreja vai fechar. Porque a igreja envelheceu. E esses velhinhos vão morrer. Não é verdade? E se os jovens não foram alcançados, a igreja vai fechar, como muitas igrejas lá estão fechando. Estão fechando. Nós tivemos reunião do conselho mês passado, e essa é uma das nossas preocupações no Ministério Peniel. Não é verdade? É uma das nossas preocupações, porque o Ministério Peniel sempre foi caracterizado pela juventude, desde o seu início. Agora, quantos jovens nós temos aqui nessa manhã? Temos um jovem ali maduro, né? Alô, amém. É verdade. Essa é a nossa preocupação. O pastor Nilton, ele estava falando que outro dia lá, na frente da casa dele, estavam fazendo lá um culto, de macumba lá, não sei se é culto, mas estavam fazendo lá a cerimônia deles lá, com todos os seus atabaques e tudo, e dançando e tudo, iam fazer casamento e tudo. E ele falou, a grande maioria eram
jovens, né? Está havendo uma vitalização, né, no meio espírita, e a grande maioria agora são jovens. E nós, né, necessitamos orar para alcançarmos os nossos jovens. Amém? Para que não aconteça conosco o que está acontecendo na Europa. Países, né, que enviaram missionários para todo o mundo. Hoje as igrejas estão fechando por falta de pessoas, por falta de gente, porque eles não deram continuidade. Então, a seara, desde o aspecto geográfico, ela é grande. Na verdade, ela é grande, porque existem muitas nações, existem muitos lugares. Não é verdade? Existem muitas nações, existem muitos lugares que ainda o que não foram alcançados pelo Evangelho. E nós, como igreja, não podemos ser indiferentes a isso. O Senhor Jesus, Ele falou, a seara é grande. E Ele disse o quê? Que os obreiros, eles são poucos. Os obreiros são poucos. A seara é grande e os obreiros são poucos. Então, como que nós vamos alcançar a seara se há poucos obreiros? Por que os obreiros são poucos? Porque os obreiros estão preocupados com seus próprios interesses. Os obreiros estão preocupados em enriquecer, em construir. Os obreiros estão preocupados com a sua própria vida. Estão indiferentes às ovelhas, que estão aflitas e exaustas. Porque esses obreiros, quem são esses obreiros? É você e eu. Você e eu somos esses obreiros. Agora, estamos cumprindo a nossa missão? Estamos cumprindo a nossa missão? A grande maioria não. A grande maioria não ora pela salvação dos perdidos, não contribui de maneira que deveria contribuir para a salvação dos perdidos, não dá bom testemunho para que os perdidos possam ser alcançados. Então, a seara é grande, os obreiros são poucos, porque os obreiros o quê? Estão indiferentes. Estão preocupados, né? Se o seu time vai ser campeão brasileiro ou não, né? Alguns preocupados se o seu vai cair ou não, né? Estão preocupados, né, com o seu próprio bem-estar. Por isso os obreiros são poucos. Os obreiros são poucos por causa disso. A igreja brasileira é uma igreja o quê? Grande. Amém? É uma igreja que hoje pode dizer que tem recursos. Mas por que ela não está alcançando a seara? Por que ela não está alcançando a seara? Por que ela não está alcançando a seara? Porque que ela não é uma resposta a esse clamor de Jesus. Por que nós não somos? O Senhor Jesus, Ele olhou aos seus discípulos e Ele falou, olha, a seara é grande, os obreiros são poucos, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara. O Senhor Jesus, Ele é o dono da seara. Amém? É Ele que te chama, foi Ele que te chamou. Foi Ele que te chamou e foi Ele que te colocou aonde você está. Às vezes você se pergunta, mas por quê que eu estou nesse trabalho?
Por que que eu estou neste lugar? Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te colocou aí. E Ele quer que você seja luz nesse lugar, que você seja sal, que você frutifique neste lugar, que você dê fruto neste lugar, que você seja uma bênção. As pessoas que estão aí, porque aí no seu centro de trabalho, no seu centro de estudo, existem pessoas que estão na mesma condição que aquela multidão, que estão cansadas e aflitas como ovelha, que não tem pastor. Eu falei aqui de muitos povos que estão distantes, não é verdade? Mas se o Senhor da Seara, Ele não falou com você, Ele não te chamou ainda para ir para esses povos distantes, é porque Ele quer te usar. Aonde você está? Aí aonde você está, Ele quer que você seja um instrumento dEle, Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle para abençoar, para trazer refrigério, alívio a essas ovelhas que estão aflitas, que estão exaustas. Mas muitas vezes nós estamos indiferentes a isso. Nós não nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor. A seara, ela é grande, o nosso desafio é grande. Mas a resposta ao clamor de Jesus está aqui, está na igreja. Nós somos os obreiros. Amém. E Jesus, Ele falou para os seus discípulos: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros à sua seara. Eu estava numa conferência missionária lá no Peru, e eu dando testemunho do trabalho que nós realizamos na selva do Peru, e eu falando ali de algumas comunidades que nós fomos ali na selva. E uma moça, quando terminou o culto, ela falou: pastor, que benção. Eu orei muito, eu sou dessa comunidade aqui, eu orei para que Deus enviasse pessoas àquele lugar para que pudesse pregar. E eu falei: então fui uma resposta da sua oração. Você orou e Deus me enviou naquele lugar. Não é verdade? Alguém pode estar orando, né? Alguém pode estar orando para que um familiar dele que trabalhe com você seja alcançado, para que um amigo dele que trabalha, que estuda com você, que é seu vizinho, seja alcançado. E de repente Deus te colocou no caminho dessa pessoa e você não pode se calar. Você tem que abrir a sua boca e anunciar esse evangelho de salvação, de transformação. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que rogar ao Senhor para que Ele envie trabalhadores, para que Ele envie obreiros para a sua seara, porque como nós vimos aqui, a seara, ela é grande. Na verdade, ela é grande. Existem lugares muito distantes. Eu estive mês passado lá em Santa Catarina, preguei em 2 das nossas igrejas lá, e a minha irmã, ela está lá no sul, só que ela está em outra cidade, Timbó, e ela queria que eu fosse lá. Aí eu perguntei para o pastor: pastor, é perto? Ele falou: não é perto, pastor. Da BR o senhor vai ter que ir mais 50 minutos para dentro, e depois para voltar mais 50 minutos. Então falei: eu vou ter que vir aqui só para ir lá, não dá para ir agora, né? E quando eu cheguei aqui, descobri que não é 50 minutos, é mais longe, da BR para dentro ainda mais longe ainda, né? Então existem lugares que estão distantes, não é verdade? Geograficamente, mas esses lugares necessitam ser alcançados pelo Evangelho.
Nós temos que chegar lá. Existe um meio que Deus tem nos dado, não é verdade? Para alcançar pessoas que estão distantes, que é o mundo virtual. Ali é uma seara também, faz parte da seara, porque naquele lugar estão pessoas de todo o mundo, e muitas delas não conhecem o Evangelho, mas a igreja está indiferente a isso. Dá vergonha dos evangélicos na internet, um falando mal do outro, aí mostra o vídeo aqui da outra igreja, do outro pastor, como se estivesse fazendo alguma coisa boa. Não, isso é vergonha. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não tenho que ficar expondo os meus irmãos publicamente, tenho que orar por eles, clamar a misericórdia de Deus. Tenho que proclamar a verdade, que só Jesus salva. Então nós temos que usar, na verdade, as redes sociais para alcançar pessoas. Para alcançar pessoas. Depois que eu voltei do Peru, aí eu começava a postar as atividades da igreja e tudo, muitos familiares meus, que a gente não tem muita afinidade, mas houve o quê? Uma aproximação, não é verdade? Houve uma aproximação e começaram a ver lives da igreja. Então use as redes sociais para anunciar a Jesus, para falar de Jesus. Às vezes defendemos, o nosso lado político, a esquerda, a direita, o centro, e brigamos com as pessoas, perdemos amigos por causa disso, mas não falamos de Jesus, nos calamos, nos esquecemos que aquela pessoa que tem uma posição política, seja de esquerda, direita, de centro, ele tem pecados, e se ele não se arrepender dos seus pecados, ele está condenado. Não é verdade? Ele está condenado. Só Jesus salva. Só Jesus salva. E nós temos que rogar ao Senhor para que envie obreiros para a sua seara, mas não se esquecer que nós também somos obreiros, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos colocou no lugar, e Ele quer que nós sejamos bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós como igreja, não nos podemos calar. Às vezes nós estamos aqui na igreja, não estou falando aqui especificamente da igreja do Joque, na verdade a igreja em geral. Às vezes nós estamos brigando, para estar em evidência na igreja. Por que o pastor escolheu um, não escolheu o outro? Por que isso, por que aquilo? Não é verdade? Por que eu fui escalado, não fui escalado? E é isso e aquilo. E nos esquecemos que enquanto nós estamos aqui brigando, Satanás está ceifando as vidas. Satanás está ceifando as vidas. Então é hora de nós como igreja despertarmos. Amém? E proclamarmos o Evangelho. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta manhã. E eu quero dizer para você que você é um chamado de Deus. A seara é grande. Os obreiros são poucos. Porque os obreiros não têm respondido ao chamado de Jesus. Os obreiros têm se escondido. Os obreiros têm fugido do seu chamado.
tem se anulado. E você é um chamado de Jesus. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para frutificar aonde você está, aonde o Senhor te colocou. E nessa manhã eu quero orar pela sua vida. Eu quero que se coloque a sua vida diante do Senhor. Nós vamos entoar uma canção. Enquanto entoamos, eu vou orar por você, para que você possa ser usado por Deus, para que você seja bênção aonde o Senhor te colocou. Oh Deus, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oh Senhor. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eterno Deus, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, no nome de Jesus, abre os nossos olhos nesta manhã, para que nós possamos ver, ó Deus, os campos que estão brancos. Deus, o Senhor chamou e colocou teus filhos, Senhor, aonde eles estão. O Senhor os plantou no lugar aonde eles estão, para que eles frutifiquem, para que eles sejam luz, sejam sal. Ó Deus, e que a tua graça, Senhor, possa estar sobre a vida dos teus filhos. Enche eles, ó Deus, da tua compaixão, e que eles possam ver, ó Deus, essas ovelhas que estão aflitas, que estão exaustas, Senhor, que estão, ó Deus, próximos deles, Senhor, e que eles sejam um canal, ó Deus, de bênção, de refrigério, de salvação, de libertação para essas pessoas, Deus. Desperta-nos, ó Pai, como igreja, que nós possamos ver, Senhor, a seara que é grande, Senhor, que é grande, que é extensa, e possamos ser uma resposta tua, Senhor, a essa necessidade, ó Deus. Incomoda os teus filhos, levanta a tua igreja, Senhor, tira do nosso coração toda frieza, toda indiferença, Senhor. Leva-nos, ó Deus, em direção aos perdidos, aqueles que não te conhecem, no nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus.
Você pode sentar no nome de Jesus. Hoje é dia de missões e nesse mês o Ministério Peniel completa 47 anos. São histórias incontáveis que marcam a nossa trajetória. Vamos ouvir um pouco do relato daqueles que fizeram parte dessa construção, do início de tudo, nossos pastores que estiveram em nossos campos missionários. Em 1980, eu vim para a Igreja Peniel e havia uma paixão por vidas, paixão pelas almas, sempre foi assim, desde o começo do Ministério Peniel, desde que eu escutei. E aqui eu tive grandes amigos na evangelização e a gente ia juntos em outras conferências missionárias, ainda não tínhamos a nossa, mas havia um mover de Deus naqueles anos aqui na Baixada Santista. Eu cheguei no Ministério Peniel no ano de 1981, a Peniel nessa época era aqui no Cachapuã, num barraquinho ali próximo ao antigo bairro do Jardim Nocelar, e havia um grande movimento, né, de evangelismo, né, os jovens, os adolescentes naquela época era muito intenso na área de evangelismo, e nesse tempo eu tive aí, né, a minha experiência de conversão. No ano de 1985 ou 87 houve um congresso missionário aqui no Brasil do Comiban, e esse congresso influenciou muito a igreja brasileira, né, com respeito a missões. E a Peniel, ela foi, vamos dizer, afetada por esse movimento missionário que estava envolvendo todas as igrejas brasileiras, né? E começaram a haver conferências missionárias em muitas igrejas, né? Aqui na Baixada mesmo, muitas igrejas começaram a ter esse despertamento para alcançar os povos não alcançados. E nesse mover todo, eu estive numa dessas conferências, entreguei o meu coração, a minha vida para o serviço do Senhor. Nunca fiz ideia, nem pensei que Deus me levaria a tantos lugares como me levou, e a paixão pelas nações, não é? E nós sabíamos que Deus um dia faria isso. A nossa igreja, que era muito pequena, então nós começamos a ter os nossos primeiros missionários nesse tempo. Depois, na igreja, nós começamos uma classe chamada Classe dos Vocacionados, né? Então era eu, Salete, pastor Robertinho, hoje pastor Joel Malvares. Alguns de nós começamos a ter essa classe para direcionar as pessoas às suas vocações. E também começamos a adotar um outro missionário no Peru, e foi onde nós começamos a entrar no Peru, e depois foi enviado um casal, foi o nosso primeiro casal missionário de tempo integral, e esse tempo eu ainda trabalhava secularmente, mas sempre envolvido, e fizemos a nossa primeira conferência missionária em 1987. E numa conferência aqui no Ministério Peniel, no ano de 89, eu recebi o meu chamado específico para servir a Deus no Peru. Então o Senhor falou claramente comigo que estava me chamando para ir para o Peru. E eu procurei a liderança na época, o pastor Hilton, para saber o que eu tinha que fazer para poder ser enviado para o Peru. Ele me falou que eu tinha que trabalhar com ele 3 anos aqui na sede, e depois pastorear ou implantar uma igreja por mais 3 anos. E nós começamos a orar, e na semana seguinte o pastor Hilton me procurou e perguntou se eu tinha convicção mesmo daquilo que eu tinha falado, e me desafiou a pedir as contas do meu trabalho e trabalhar aqui na sede. Durante a minha adolescência, eu sempre fui inspirado pelos nossos pastores e missionários desse ministério a ganhar vidas para Jesus, evangelizar. E desde que eu me converti, com meus 14 anos, eu sempre estive envolvido em trabalhos evangelísticos, missionários, curto prazo, a mesma paixão que meu pai tinha por vidas, por evangelismo. Isso nos inspirou a sempre querer mais vidas, ter paixão por vidas. A pastora Tânia, que durante o tempo esteve lá na África, ela foi uma das inspirações nossas, na minha inspiração particularmente, onde via aquilo que Deus havia feito na vida dela, o que Deus estava fazendo na vida dela lá na África, o tempo que ela gastou lá, pessoas que ela influenciou.
E como Ministério Peniel, eu fui enviada, a primeira vez tive a oportunidade de estar estudando na Inglaterra, fiz um curso de missiologia lá, e eu fazia um curso, mesmo estando na Inglaterra, em português, não é? Coisa doida para os nossos dias. Mas eu ganhei uma bolsa de estudos e eu estive no País de Gales, não é? Em 1996, estudando inglês integralmente ali numa escola de línguas, e eu fui presenteada por Deus, e o Ministério Peniel também sempre esteve comigo nessa jornada. Retornando ao Brasil, fiquei um tempo aqui e fui a Moçambique, fiquei lá em Moçambique. Em Moçambique nós tivemos um trabalho também em Zimbábue, ali aos arredores, na África do Sul, onde eu tive um tempo de treinamento transcultural aqui. Retornando, tive a oportunidade também de ser enviada pelo Ministério Peniel para conhecer o trabalho na Índia, um trabalho maravilhoso que é feito ali por algumas organizações missionárias, dando escolaridade às castas menos favorecidas, que são os Dalits. Então eu tive essa oportunidade, e mais recente estive servindo ali no Peru em 2017, ajudando, apoiando as igrejas ali alguns meses, e no nosso trabalho que ainda está lá no Peru, para a glória de Deus, e foi uma alegria muito grande ter servido esse tempo no Peru. Pastor Roberto, os anos que ficou no Peru, todos os anos que ele ficou por lá, tive a oportunidade de visitar ele algumas vezes, e como isso inspirou a minha vida, a questão de ser apaixonado por missões, pelo trabalho missionário. E eu trabalhei ali na capital, 3 anos em Lima, num distrito chamado São João do Brigante, onde nós temos a nossa igreja hoje. E logo em seguida eu voltei novamente para o Peru, mas com um novo desafio de servir a Deus na selva peruana. E eu trabalhei ali por mais 3 anos. E no final desses 3 anos, eu voltei para Lima com um novo desafio, de implantar ali a igreja do Ministério Peniel em Lima. E nós começamos ali uma igreja nesse distrito de São João do Brigante. Nossas lendas do missionário, pastor Roberto, com a pastora Tânia, são pessoas que me inspiraram, como inspiraram a nova geração também, como ser missionário, como se entregar, como se doar. O pastor Humberto depois também foi para a Argentina, e antes de eu ir para Foz do Iguaçu, eu fui visitar o pastor Humberto e fiquei ali algum tempo com ele. O pastor Humberto também teve o trabalho, foi estudar, mas também teve um trabalho trabalho missionário na Argentina. Eu tinha um sonho, esse sonho eu fui atrás dele, eu fui estudar no seminário em Foz do Iguaçu, e eu, estando lá em Foz do Iguaçu, estudei inglês. A minha intenção era estar estudando teologia, e ali a pastora Sônia estava comigo, e a pastora Sônia, que foi missionária também na Bahia, no Peru, a pastora Sônia ficou 6 meses comigo, e ali nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho missionário lá no meio do Paraguai. A minha paixão começou a crescer, até o momento que eu tive a oportunidade de estar indo para País de Gales. Lá em País de Gales eu passei um ano. Trabalhando em País de Gales com jovens, adolescentes, e ali minha paixão começou a crescer. Eu fui primeiramente pensando como eu poderia melhorar meu inglês. E ao passar do tempo, Deus começou a falar comigo, e eu comecei a criar uma paixão maior pelo trabalho missionário, por vidas, algo que eu digo que me inspira hoje, que meu coração queima. Sou apaixonado, eu amo missões. Começou talvez naquele momento em País de Gales, quando ali vi pessoas, jovens perdidos, igrejas vazias, somente idosos, e ninguém, eu jovem na igreja. E aquilo começou meu coração a arder, queimar. No tempo que eu saí de País de Gales, eu fui a Portugal, e aí em Portugal eu tive eu fui para assumir uma igreja nossa que nós tínhamos, e ali eu tive uma das maiores frustrações que eu tive, mas foi para trabalhar como pastor na igreja, e tivemos um grande problema, e a igreja se fechou. Eu sempre falei assim: Deus, nos permite voltar para Portugal, Eu servi ao Senhor no Peru por volta mais ou menos de 18 anos, e nesse tempo aí, o trabalho segue até hoje, mas já passaram lá mais de 15 missionários, servindo ao Senhor, apoiando o trabalho, e hoje o trabalho segue lá, continua, está a missionária Dani, a missionária Michele, elas estão servindo ao Senhor lá no Peru. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, essa oportunidade que eu tive fora do país, eu acabei tendo a oportunidade de fazer algumas viagens missionárias. Minha paixão por missões era muito grande. Deus me deu a oportunidade de estar fazendo viagens missionárias, tanto na Tailândia. Eu lembro ali que como aquele povo é necessitado por Jesus, como aquele povo precisa de Jesus.
centenas ou talvez milhares de templos, e praticamente todas as esquinas você via templos e templos e templos, ídolos dentro daquele lugar. E ali eu tive a oportunidade de ministrar juntamente com outras pessoas, pregar em umas igrejas também. E eu lembro que muitas vezes ministrando ali no meio das escolas, dezenas ou centenas de jovens se rendendo a Jesus sem nunca ter ouvido antes o Evangelho. E depois dali nós fomos para a Malásia, e ali na Malásia nós tivemos a oportunidade de também estar ministrando igrejas, visitando igrejas. E uma das oportunidades que posso dizer que foi marcante na minha vida foi quando nos foi dado o desafio de entrar em País de Laos com Bíblias. E até aquele momento, até hoje, de uma forma ilegal, não se pode ter Bíblias lá, e nós conseguimos entrar com algumas Bíblias naquele lugar. Centenas de Bíblias, e ali nós pudemos de alguma forma distribuir para a liderança que havia lá. E quando eu retornei ao Brasil, tive o desafio de começarmos o nosso CTM, onde nós estamos hoje na Zona Leste, e sempre com este foco de que Deus levante trabalhadores para a sua seara, para trabalharem tanto perto quanto longe. O oposto do que eu vivi nos anos 80, que era sempre aquele desafio missionário das nações. Você tem que largar tudo e ir para as nações. Hoje nós temos esse entendimento, que o perdido ele está tanto perto quanto longe. Quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, a vocação vem dele e o envio é ele que faz. Depois de algum tempo, Deus me abriu outra oportunidade, e essa oportunidade era de estar indo outra vez para Gales. E eu tive a oportunidade, eu com minha esposa, de ir para o país de Gales. Ali nós ficamos somente 6 meses, mas durante 6 meses nós tínhamos uma proposta de levar jovens do nosso ministério para apoiar a igreja, o qual eu trabalhei há 15 anos atrás. E durante aqueles 6 meses eu trabalhei, nós crescemos um trabalho com jovens, adolescentes, e logo em seguida nós tivemos a oportunidade de mandar outros missionários para lá, a missionária Ellen, a missionária Sara, a missionária Priscila, até mesmo estava indo de uma forma tão incrível, abençoada, até quando nós teve o começo da pandemia, onde infelizmente nós tivemos que trazer nossos missionários de volta. Infelizmente o trabalho se encerrou naquele lugar, mas vejo que Deus ainda tem algo para fazer através do nosso ministério lá em País de Gales. E hoje estamos aí treinando pessoas para que estejam sendo enviados às nações. Essa é a paixão do meu coração, que o Senhor continue levantando trabalhadores para a sua seara, tanto perto quanto longe. Nesse mês de julho aconteceu o nosso Promifé em Santa Rita do Passa Quatro. A equipe de 15 pessoas estiveram na cidade, realizando evangelismos de casa em casa, nas ruas, nos comércios. Foram dias muito especiais. Realizaram escola bíblica de férias com as crianças. Foram adultos e crianças alcançados. Nós agradecemos os missionários Guto e Bárbara por toda a recepção e a igreja de Santa Rita do Passa Quatro. Continuamos orando para que os frutos permaneçam. E eu estou aqui para declarar que Santa Rita do Passa Quatro é do Senhor Jesus! E hoje é dia de missão! E nosso próximo Prom Day já está marcado dia 27 de agosto na PNL Bom Retiro em Santos. Procure seu pastor e faça sua inscrição. Continue orando por todos os nossos campos missionários e nossos coordenadores de missões, pastor Roberto Pilar e pastora Tânia. Osasco, Zona Leste São Paulo, Hotel Mercury São Paulo, CTMP São Paulo, Caraguatatuba, Colombo Grande Curitiba, Balneário Camboriú Santa Catarina, Timbó Santa Catarina, Tijuca Santa Catarina, Vitória Espírito Santo, Valença Bahia, Resende Rio de Janeiro, Jardim do Sol Rio de Janeiro e nossa igreja no Peru. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Como nós podemos ver nos vídeos, no vídeo, na verdade, nós somos gratos a Deus por toda a história que o Ministério Peniel tem com missões. Minha família é fruto de missões
E eu, particularmente, o tempo que passei na sede também fui muito influenciado pela história do pastor Nê, pela história do pastor Pedro também, que mesmo os jovens serviram a Deus, influenciado pela vida dos meus pais também. E pouco do tempo que eu tenho, eu sempre nas minhas férias procuro estar envolvido com missões a curto prazo, até nos momentos também dentro do trabalho também, procuro sempre alguns finais de semana estar fugindo para algum lugar. E nós somos gratos a Deus porque nossa igreja é uma igreja missionária. O Ministério Peniel é um ministério missionário. E assim como nós vimos todas as histórias dos nossos pastores, de Deus obrando nas nações, existe um desafio, que Deus ele ainda continua trabalhando. E Deus ele quer te usar para que você também possa fazer parte disso. Seja você indo até esses lugares, seja você orando por esses irmãos, ou seja contribuindo também. Então eu gostaria que nessa manhã nós orássemos por isso. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Nós colocássemos um clamor por todos, levantássemos um clamor por todos os missionários que hoje estão no campo, por todos os projetos que nosso ministério tem, por novos campos que o ministério deseja abrir e por outros lugares que ainda não foram alcançados para que a palavra de Deus também possa chegar naquele lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por cada missionário, Deus, por cada pessoa que está envolvida nesse trabalho de missões, no nosso ministério ou no mundo todo, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, Deus. Que o Senhor possa estar guardando, Deus. Que o Senhor possa estar renovando suas forças, Deus. Prosperando, dando novas ideias, novas estratégias para que eles possam estar desenvolvendo, Deus. Sabe, Deus, nós pedimos que o Senhor continue levantando pessoas, Pai, que o Senhor continue chamando e comissionando pessoas para que possam estar sendo enviadas, Deus, aos lugares menos alcançados, Pai, e que Tua palavra continue se propagando, Deus. Nós oramos por cada campo missionário que nossa igreja está, Pai, que o Senhor continue obrando e prosperando naqueles lugares, Deus, e que Tua palavra continue sendo pregada nesses lugares, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Assim, em pé mesmo, não vou me delongar muito para te desafiar a ofertar, porque depois da mensagem, do vídeo, se você não foi sensibilizado a contribuir, né, tem alguma coisa errada no seu coração, amém? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a dar com alegria. Não porque existe o missionário está necessitando, não. Deus, Ele supre, mas eu tenho que dar com alegria. A minha oferta, a minha contribuição tem que ser uma resposta daquilo que Cristo tem feito na minha vida. Amém? Então que você nessa manhã possa contribuir para que o reino de Deus possa continuar sendo expandido. Se nós fizemos em missões tudo o que fizemos até hoje, é porque você contribuiu, amém? Você faz parte dessa história, amém? Pegue o seu dízimo, a sua oferta, eu quero orar com você nessa manhã. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade de contribuir nesta manhã com o Teu reino, Senhor, para que o Teu reino continue sendo expandido. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo, Pai, a cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa multiplicar essa sementeira, Senhor. E que a Tua bênção alcance a vida dos Teus filhos, alcance os seus lares, os seus familiares, Senhor. Ó Deus, que os Teus filhos tenham sempre em abundância, que as janelas do céu sejam abertas e a Tua bênção caia sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode trazer a sua oferta. Medo na multidão sem notar. Vejo a luz, é Jesus. A cruz
Bom dia, amém? Bom dia, graça e paz. Amém? Vamos passar para nossos avisos, amém? Mas antes, nós queremos convidar todos os pais aqui na frente. Hoje é dia dos pais, amém? Nós queremos parabenizar eles, né, por essa função, essa labor que Deus tem otorgado a cada um de vocês. Sabemos que não é fácil ser pai, né? E mais ainda hoje, nos nossos dias, né? Ser pai é uma função muito sacrificial, né? Então, que nós oramos a Deus pela vida desses homens que estão aqui, porque não simplesmente são pais. A Bíblia diz que eles são os representantes de Deus nessa terra para a família, né? São os responsáveis, né, de cuidar a vida espiritual da família, são os sacerdotes dentro de casa, são aqueles que ministram, né, não somente, digamos assim, as necessidades físicas, materiais, mas também as espirituais dentro da família. E nossa oração é que Deus possa abençoar a vida deles, possa cada dia encher de graça, sabedoria, para que eles possam encaminhar as suas famílias naquilo que Deus tem otorgado. Amém? Igreja, coloque-se em pé, levante aí as suas mãos e nós vamos abençoar cada pai que está aqui nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa labor que tu tens dado, esse privilégio de ser pais, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, Pai, derramando a tua graça, a tua bênção. Que o Senhor possa dar cada dia sabedoria, Pai, unção do alto, Senhor, para que teus filhos, ó Deus, eles possam, Senhor amado, satisfazer cada necessidade de seus lares, Pai, necessidades emocionais, espirituais, Pai, ó Deus, necessidades materiais, Pai. Senhor, derrama, Senhor, uma unção sobre a vida de cada homem que está aqui, Senhor, que essa unção, ó Deus, ela possa refletir nas suas famílias, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, amém? Vou pedir para que a Alessandra, né, Madá, possa vir aqui, estar entregando uma lembrancinha para cada um dos pais, amém? Aonde fugiu o Fernandinho? Meu Deus, ele está fugindo hoje. Amém? Uma pequena lembrancinha em nome da igreja. Que Deus abençoe vocês. Amém? Pode se sentar. Gente, não foi nada indireto, tá? As lembrancinhas. Foi só o mimo. Amém. Amém. Vamos passar para os nossos avisos, então, os avisos da semana. Amém. Nessa semana, nós temos amanhã, né, hoje à noite, temos o culto de missões às 19 horas, né? Estamos celebrando os 47 anos do nosso ministério e que bom poder celebrar, né, lembrando o trabalho dos nossos missionários. Amém. Temos referência missionária. O Ministério Peniel não conta a história de outros. O Ministério Peniel conta aquilo que ela fez. E por isso que sentimos firmeza em falar de missões. Porque nós temos história em missões. Nós somos missionários. Amém? Nós não vivemos da experiência dos outros, mas temos as nossas experiências. E você é parte dessa experiência. Porque se a pastora Tânia, pastor Roberto, o pastor Né e outros missionários alcançaram diferentes lugares, é porque você segurou a corda deles. Se nós soltamos as cordas, eles caem. Eles não fariam aquilo que eles estão fazendo e fizeram. Mas nós somos missões porque vocês são parte desse trabalho. Então, nós temos motivo para nos alegrar, porque nosso ministério é um ministério missionário, amém? Então, celebrando esses 47 anos, né? Hoje temos culto de missões à noite, então convide seus irmãos, né? Fale, vamos lá celebrar missões, orar pelos nossos missionários, amém? Segunda-feira temos culto de oração às 20 horas, então não fique em casa, é apenas 1 hora.
Jesus perguntou para seus discípulos, não conseguiram ficar nem apenas 1 hora? Gente, que vergonha, né? Às vezes assistimos série 45 minutos, e ai, está tão interessante, vamos 45 mais, e 45 mais, e quando percebemos, passamos 4 ou 5 horas assistindo séries. Mas orar 1 hora, eu sei que é uma luta espiritual, mas faça a sua parte, amém? Venha orar. Na quinta-feira nós temos nosso culto da vitória, amém? 20 horas, então venha aqui a buscar a presença do Senhor, amém? No sábado, né, nós temos o congresso de casais, amém? Nossa, esses casais, gente, temos congresso de casais, amém? Amém. Eu quero ver todos esses homens que estavam aqui aí, arrastando as mulheres lá para o congresso, amém? Amém, homens? Ixi, as mulheres que vão levar vocês, isso sim. Amém? Então, esse congresso é congresso também, celebração do nosso aniversário do ministério. Hoje é o último dia para você fazer a sua inscrição. A inscrição é apenas R$20. Começa às 9 horas, acaba às 13 horas da tarde. Amém? Então, busque aí a Madá no final e faça a sua inscrição. Esse é no dia sábado. E no sábado também os adolescentes têm a sua célula aqui. Amém? Então, incentive os adolescentes a estarem participando das suas células, os jovens nas casas onde são as células. Amém? E no domingo nós temos nosso culto. Amém? Nosso culto da família, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Amém? Vamos ficar em pé, queremos estar orando. Queremos que estejamos orando pela família da Monique, né? A avó dela veio falecer ontem, então que o Senhor possa estar consolando a família dela, né? Todos os familiares, amém? Então que nós possamos estar orando por eles, continuar orando pela vida da pastora Soninha, da irmã Arlete, amém? E nossos outros irmãos que se encontram também doentes, amém? Levante sua voz aí e esteja orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã, Senhor. Somos gratos, Deus, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem falado conosco, Senhor, tem nos desafiado, nos confrontado, Deus, a tomarmos uma atitude, Senhor, como filhos Teus, Pai. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Pai, oramos pela família da irmã Monique, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, venha consolar o coração dos familiares, Senhor, por essa perca, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos também pela vida da pastora Sônia, que o Senhor venha restabelecer a saúde dela, Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, a cura, Senhor, a restauração, Pai. Oramos pela vida de nossa irmã Arlete, Senhor. Que o Senhor coloque em suas mãos de poder, Senhor. E venha ministrar, Senhor, a cura, Pai. Senhor, oramos pela irmã Jó, Senhor. Oh Deus, pela Mariselma, Senhor, que também se encontram doentes. Senhor, intervenha ali onde elas estão. Senhor, venha, Senhor, a visitar a vida de nossas irmãs, Senhor. Oramos por aqueles que estão doentes, Senhor, que estão acamados, que estão hospitalizados, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, a os visitar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agradecemos por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos por cada um de nossos pais que estavam aqui, Senhor. Que o Senhor venha derramar uma unção sobre a vida deles, Pai. Senhor, abençoa cada família aqui nessa manhã. Que Tua graça, que Tua bênção, Senhor, possa ser sobre eles, ó Deus. E que o Senhor possa nos dar uma semana de vitórias e conquistas. Em nome de Jesus. Amém.